Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa terça a gente vai trazer o resumo de notícias do dia e falar também sobre a melhor escalação para o Furacão enfrentar o Botafogo amanhã no Engenhão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre todos esses assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá, trazendo primeiramente o resumo de notícias do dia. Pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o Atlético Paranaense venceu o Sport Recife na Ilha do Retiro pelo placar de 3-0, gols de Otávio, Cauã e Sorriso, e está em vantagem na briga pela vaga na grande decisão do torneio. A partida de volta acontece na próxima semana. E agora sim, falando de elenco profissional, o elenco treinou pela manhã no CT, já desembarcou no Rio de Janeiro e está concentrado para a partida de amanhã diante do Botafogo no Engenhão. E quem não entrará em campo, conforme já se esperava, é o atacante Pablo, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos 3 semanas em tratamento, conforme informação trazida pela jornalista Monique Vilela. E segundo a mesma jornalista, o técnico atleticano Paulo Torra relacionou 24 jogadores para o confronto de amanhã, e as novidades são a presença do atacante Reinaldo e os retornos, depois de um período de afastamento, de Léo Cittadini e principalmente de Marcelo Cirino. A gente vai ter que ficar de olho para ver se algum deles efetivamente entrará em campo amanhã no Rio de Janeiro, embora a minha preferência seja que não, porque acredito que uma partida decisiva como essa, diante de um bom time como é o Botafogo, não é o momento adequado para que se aposte em um jogador que não joga há tanto tempo como o Reinaldo e principalmente jogadores que acabaram de retornar de lesão, como é o caso de Cittadini e também de Marcelo Cirino. E agora sim, para falar do assunto principal desse vídeo, escalação, o Pablo, certamente como vocês acabaram de ouvir, é a principal abertura que existe na escalação da equipe para enfrentar o Botafogo amanhã. E a gente vai trocar uma ideia sobre o que o Turra poderia fazer para talvez ter um time mais sólido, mais sólido, mais consistente amanhã no Engenhão, para que o Atlético possa de fato voltar para Curitiba com a vaga nas quartas de final dentro da bagagem. E aí uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, e até para que fique muito claro o motivo desse vídeo, é que a gente não caia na armadilha, e é uma coisa bastante comum entre os torcedores, de pensar que o problema do Atlético é só quem não está jogando. Seja Teran, seja Kelvin ou Madison na lateral, seja Pedro Henrique ou Zé Ivaldo na defesa, conforme você prefira entre essas opções, não é pelo fato de que um ou outro não joga que o Atlético funciona ou não funciona dentro de campo. A verdade é que o Atlético não tem um desempenho coletivo consistente e principalmente não tem tanta variabilidade e confiabilidade em termos de desempenho, principalmente porque o trabalho da comissão técnica não alcançou esse nível esperado pela torcida até esse momento. E, honestamente, até que é natural, tá? A gente está entrando aí no 5º mês de trabalho, não se constrói uma equipe cheia de repertório em 5 ou 6 meses. A gente tem um exemplo do Palmeiras aí com um trabalho de longo prazo do Abel Ferreira. Isso, lógico, sem nenhuma comparação entre o Abel e o Paulo Turra, porque o Abel já tinha uma carreira antes de chegar ao Palmeiras, mas é esperado que o time não estivesse voando nesse momento da temporada. A grande preocupação, a grande interrogação, pelo menos a meu ver, é que o Atlético poderia sim, especialmente considerando o número de partidas que teve no ano, pelo fato de que a equipe principal foi utilizada no Campeonato Paranaense, ter um time mais sólido, mais consistente, mais funcional em termos coletivos, e é isso que o Atlético tem falhado em apresentar. E é por isso que a torcida tem pressionado tanto o Turra. Em relação à escalação de amanhã, não tem por que a gente imaginar alguma coisa muito diferente do que tem acontecido. Bento estará no gol. Tendência que seja Madison na lateral direita, com Pedro Henrique e Thiago Heleno. Fernando, que se recuperou de dores no tornozelo, deve ser o lateral esquerdo. E a partir daí a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça para entender o que poderia funcionar ou não. A tendência natural, considerando o que a gente tem visto nos últimos jogos, é que o Turra entre com Hugo Moura, Eric e Christian, Canóbio, Vitor Roque e um jogador que substituiria o Pablo. E vou confessar para vocês que nesse caso específico, como o Atlético está em vantagem e joga fora de casa a partida decisiva contra uma boa equipe do Botafogo comandado pelo Luiz Castro,
Acho que esse meio de campo com Hugo Moura, Eric e Christian pode sim ser uma boa alternativa. Gosto da presença do Canóbio e do Vitor Roque. Acho que a grande questão aqui é quem seria esse último jogador. Já vou adiantar que para mim tem que ser o Davi Terans. É um dos poucos jogadores que o Atlético tem no elenco com capacidade de desequilibrar partidas a nosso favor, e principalmente pela ausência do Fernandinho. Esse para mim é um fator decisivo, é o uruguaio que tem que estar em campo, porém de maneira um pouco diferente daquilo que o Atlético tem feito. Eu entendo que sem a bola a gente pode se defender com duas linhas de quatro, como tem acontecido nessas últimas partidas. Não teria problema nenhum em ter a segunda linha com o Christian fechando pela esquerda, por exemplo, o Hugo e o Eric no miolo, o Canóbio fechando pelo lado direito, com o Vitor Roque e o Davi Terans sobrando na frente para fazer a primeira pressão e sem tantas obrigações defensivas. Inclusive, isso potencializaria a capacidade técnica de ambos e o poder de decisão de ambos. E o Terans, estando pela região central, próximo ao Vitor Roque, com quem tabelar, poderia encontrar de novo um bom momento para voltar a jogar futebol e seria importante em uma região do campo que é mais confortável para ele do que as que ele vem sendo aproveitado até esse momento. Com a posse da bola, eu faria o seguinte: evidentemente que o Christian não é ponta esquerda, e o Terans eu não gostaria de sacrificar jogando para o lado quando o Atlético tivesse a bola. Ao meu ver, o Christian fecharia para o meio, eu seguraria o Madson como zagueiro. Acho que até a presença dele ali, por ser um jogador veloz para uma eventual cobertura pelo lado, lógico, ou a capacidade que ele tem no jogo aéreo, pode oferecer um elemento extra de segurança. E vale lembrar que em 2019, na primeira passagem aqui do Madison por aqui, ele chegou a ser utilizado inclusive como zagueiro. É um jogador que não é um primor defendendo, mas que tem algumas ferramentas físicas importantes e que poderiam ser bastante úteis nesse contexto. Então, nessa primeira linha atacando, na linha de defesa, eu teria Madison, Pedro Henrique e Thiago Heleno, e faria a saída com 3 mais 2, com as presenças de Hugo Moura e Eric se aproximando no momento da saída da bola. Pelo lado direito, eu teria o Canóbio dando amplitude, lógico, com liberdade de circular para dentro, que é onde ele tem apresentado o seu melhor futebol, se aproximando eventualmente de um Christian, de um Terans, de um Vitor Roque, quando um dos dois caísse pela direita. E o mesmo valeria para o Fernando, que nos últimos jogos do Turra tem jogado um pouco mais solto do que a gente viu nas primeiras atuações dele e tem tido desempenhos bem interessantes. A gente viu isso muito no primeiro tempo contra o Grêmio no sábado. Um Fernando mais à vontade em campo, indo para cima de um lateral experiente como era o Fábio da Silva, né, ex-Manchester United, por exemplo, em alguns momentos, e levando vantagem, criando situações perigosas. Eu teria o Terans com liberdade para circular, mas posicionado majoritariamente pela região central do campo, até para auxiliar o Christian no momento da construção. A gente teria o Eric protegido pelo Hugo Moura, e isso permitiria que ele eventualmente ingressasse na área de surpresa, como ele tem essa capacidade de fazer, principalmente nas jogadas de bola aérea. E teríamos o Roque, lógico, mais à frente, para puxar contra-ataques, para ir para jogadas de 1 contra 1, para que ele possa ser esse jogador de diferencial técnico e que possa desequilibrar a partida a favor do Furacão. Então, repito que, para mim, amanhã, com a bola, é Bento, uma primeira linha com Madison, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Na segunda linha, Canóbio, Hugo Moura, Eric e Fernando. Mais à frente um pouco, saindo para o jogo Christian, e à frente deles todos, né, desses meias, estariam Vitor Roque e Davi Terans com liberdade para circular pelo campo, com menos responsabilidades defensivas, porque o Atlético não pode fazer como fez lá em Minas, diante do Atlético Mineiro, e somente se defender. A gente tem sim que jogar e assustar a defesa do Botafogo para, quando tiver a bola, até para facilitar a tarefa do sistema defensivo e não permitir que o Botafogo parta para um abafa, lá vem uma moto, porque atacar é também uma ferramenta importante na defesa. A gente vê muito isso no futebol alemão, no futebol europeu. Os times que se dão melhor, mesmo nas propostas defensivas, são aqueles que, quando têm a bola, conseguem gerar uma preocupação no adversário. Isso impede que eles sejam sufocados em campo e transforma a tarefa de se defender, a tarefa de ter a defesa como prioridade, em algo um pouco menos complicado e algo um pouco menos arriscado também. Então, repito a minha escalação para amanhã: Bento, Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando, Hugo Moura, Eric e Christian,
Canóbio, Pablo não, né? Vitor Roque e Davi Terence. Desejando aí boa sorte ao Furacão, que a gente possa fazer uma boa partida, encerrar a sequência de derrotas, né? São 3 seguidas, preferencialmente sem sofrer gols, até para que a gente não tenha sustos, encerrando também uma série de 10 gols sofridos nos últimos 5 jogos, né? 2 gols em cada uma dessas partidas, e para recuperar a moral dessa equipe que tem bons jogadores e pode jogar muito mais do que vem jogando. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano, com o pós-jogo da partida entre Atlético e Botafogo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.